à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O tema da nossa meditação é esperança em tempos difíceis. Esperança em tempos difíceis. Deus, desejamos neste momento tão somente ouvirmos a tua voz. Assim sendo, pedimos que tu venhas falar conosco em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Esperança em tempos difíceis. Meus irmãos e minhas irmãs, no ano 586, antes de Cristo, o rei Nabucodonosor resolveu invadir o reino do sul, isto é, Judá, com o propósito de destruir a sua capital, Jerusalém, e assim o fez. Segundo os historiadores, quando o exército de Nabucodonosor invade o reino do sul, a sua capital, Jerusalém, é destruída, é tomada por cinzas. Os seus habitantes conduzidos à Babilônia como escravos. Se nós voltarmos a nossa atenção para o capítulo 1 de Lamentações, nós vamos perceber o profeta Jeremias descrevendo exatamente isto, ou seja, o que havia acontecido com Jerusalém após a invasão dos babilônios. O verso 1 diz o seguinte, do capítulo 1: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas me correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Vejam que a descrição aqui é de um cenário de horror, de tragédia, de crise, de tempos difíceis. Lamentações, foi confeccionado, o livro de Lamentações foi confeccionado depois deste episódio. Depois da invasão dos babilônios, depois da destruição de Jerusalém, depois do terror, da tragédia que passou a envolver os habitantes de Judá. Escravidão, dor, sofrimento, angústia, tristeza. O capítulo 3, dos versos de 1 a 19, descreve o profeta Jeremias em desespero, em angústia profunda. A dor que passou a tomar conta do coração deste homem. É um momento de crise, é um momento de dor, é um momento de angústia, é um momento de extrema dificuldade, porque a tragédia havia abarcado a cidade amada, isto é, Jerusalém. Tempos difíceis estão envolvendo o reino do sul, isto é, Judá, e sua capital, Jerusalém, seus habitantes. As lágrimas do profeta Jeremias são explicitadas. A dor do profeta Jeremias é notada, é evidente, em função dessa tragédia. O escritor norte-americano
Scott Hahn, em um dos seus escritos, disse que é impossível alguém que vive neste mundo não passar por tempos difíceis. Isso significa que todos nós já vivemos ou vamos viver tempos difíceis. Isso significa que todos nós já vivemos ou vamos viver uma tragédia, um momento difícil, de dor, de angústia, de desespero, de ruínas existenciais. A pergunta que surge é: como podemos ter esperança em tempos difíceis? Se nós observarmos capítulo 3, a partir do verso 21, nós vamos perceber que a dor que permeava o coração do profeta Jeremias foi tomada por uma esperança. Parece-me que diante da cena de horror, das nuvens negras, o profeta Jeremias conseguiu enxergar uma luz, esperança, em meio à tragédia, em meio à ruína, em meio às cinzas, em meio ao desespero, em meio à angústia. Irmãos, nós temos que entender que é preciso termos esperança, mesmo em tempos difíceis, em momentos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Nosso país está rachado. As últimas eleições ratificam isto. As redes sociais de muitos cristãos estão destilando desesperança, estão destilando ou evidenciando angústia, medo, receio, porque muitos têm associado a derrota do atual presidente da República nas urnas à igreja, como se a derrota deste estivesse apontando a derrota da igreja de Jesus Cristo em nosso país. Os tempos são difíceis, é um momento difícil, país rachado, a igreja evangélica brasileira envolvida em tudo isto. E muitos cristãos hoje angustiados, temerosos, porque estão imaginando que a igreja de Cristo pode ser em algum momento vencida, derrotada, pode ser vencida pelo inimigo, pode ser jogada no chão pelo inimigo. Nós precisamos entender que quem está em Cristo não pode permitir que tais ideias, que tais pensamentos venham tomar conta da sua consciência, da sua mente. É preciso termos esperança em tempos difíceis. Mas como podemos ter esperança em tempos difíceis? Segundo Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, dos versos de 21 a 23. Preste atenção. Em primeiro lugar, trazendo à nossa mente o que pode nos dar esperança. Trazendo à nossa mente o que pode nos dar esperança. É o que destaca o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se desejamos ter esperança em tempos difíceis, precisamos trazer à nossa mente o que pode nos dar esperança. Isso aqui não significa que temos que trazer à nossa mente as recomendações da teologia do coach, as recomendações da teologia da prosperidade, as recomendações da teologia do triunfo, as recomendações da psicologia positivista, humanista, da pós-modernidade. Não, não, não!
significa dizer que temos que trazer à nossa mente a teologia da aliança. A teologia da aliança. A afirmação do profeta Jeremias, verso 22, que diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Tem a ver com aliança, com o pacto que Deus fez com o povo de Israel. Jeremias está certo de que o povo de Deus estava passando por um momento difícil, mas que este não haveria de ser destruído, dizimado da face da terra, porque havia uma aliança, havia um pacto. Jeremias traz à sua mente o pacto que o próprio Deus fez com o povo de Israel. Vejam o que diz Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, verso 31. Tem a ver com o que Jeremias afirma no verso 22 do capítulo 13 de Lamentações. Assim diz Moisés, Deuteronômio capítulo 4, verso 31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, não te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Jeremias aqui está cônscio de que isto que estava acontecendo com o povo de Judá, com os habitantes de Judá, povo de Deus, não tinha a ver com o fim deste povo, porque havia uma aliança, havia um pacto firmado pelo próprio Deus com esse povo, de sustentação, de manutenção deste povo, de preservação deste povo. Jeremias traz à sua mente a aliança que Deus fez com esse povo, o pacto que Deus fez com esse povo, o pacto é onde Deus diz: eu me responsabilizo em sustentar vocês, em manter vocês, ninguém há de destruir vocês. Irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Existe uma aliança, existe um pacto. Nós temos que trazer à nossa mente o Deus que é leal, a aliança que o próprio Deus fez com o seu povo em Cristo Jesus. A gente ouve pessoas dizendo: é o fim da igreja. A igreja há de ser perseguida, a igreja há de ser amordaçada, a igreja há de ser achincalhada, e isso pode acontecer, mas isso não significa que o inimigo há de triunfar sobre a igreja, porque o próprio Jesus diz que as portas do inferno não hão de triunfar sobre a igreja de Cristo na terra. Você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Há uma aliança, há um pacto de Deus feito com você por meio de Cristo. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O mal não há de jogar-nos no chão, no sentido de fazer com que nós venhamos a nos curvar ao mal, no sentido de fazer com que nós venhamos a ser derrotados, acabados. A igreja de Cristo na terra passou por tempos difíceis, em muitos momentos, e ela continua aqui. A gente vê hoje nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, depois do resultado das últimas eleições, gente dizendo: a igreja vai ser perseguida, a igreja vai ser amordaçada, a igreja vai ser fechada, e o que parece é que é um medo do mal triunfar sobre a igreja. Existe um pacto, existe uma aliança de que as portas do inferno não hão de triunfar sobre a igreja de Cristo. Traga à sua memória a aliança que Deus fez em Cristo com você. Enche a sua cabeça do Deus da aliança.
do Deus que diz que vai te guardar e que te guarda, do Deus que diz que te socorre, do Deus que diz que está com você, que anda com você. Irmãos, nós precisamos, se desejamos termos esperança em tempos difíceis, trazemos à nossa mente esse Deus que é fiel à sua aliança, que é fiel a esse pacto, cuja promessa é de manutenção do seu povo na terra. Vejam que o verso 23, parte final diz: grande é a tua fidelidade. A linguagem aí é pactual, tem a ver com aliança, tem a ver com um pacto que Deus firmou com o seu povo. Jeremias está cônscio, está certo. As nuvens negras estão sobre Jerusalém, há lágrimas, a dor, a morte, a escravidão, mas a luz da esperança fincada no Deus da aliança, o Deus que disse por meio dos profetas: meu povo há de ser guardado. Eu sei que em muitos países a igreja hoje é perseguida, templos são destruídos, crentes são mortos, são torturados. E foi assim desde que a igreja começou a propagar o evangelho de Jesus na terra. A igreja triunfou, a igreja continuou triunfante, militando. Isso não tem a ver com a força dela, isso tem a ver com a força nela. Isso tem a ver com o Espírito Santo, isso tem a ver com a capacitação de Deus, isso tem a ver com a ação de Deus, isso tem a ver com a intervenção de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos que entender que o que nos guarda, que o que nos protege, que o que nos socorre, que o que vai nos fazer triunfantes sobre tudo e sobre todos é o poder de Deus em nós. Não temam o avanço do mal, não temam o desenvolvimento do mal. Traga à sua memória o que pode, à sua mente, o que pode dar a você esperança. Tem muita gente que fica focada nas cinzas, nos escombros, que só consegue enxergar os escombros, que só consegue enxergar cinzas. A sua mente se torna um ambiente de ruínas, de escombros, de cinzas. Jeremias está dizendo: ei, não quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que é fiel à sua aliança, o Deus que é fiel ao pacto que Ele mesmo firmou com o seu povo. As cinzas, a destruição, mas o que está diante de mim é o Deus da aliança, que é fiel ao seu pacto. Em segundo lugar, se desejamos ter esperança em tempos difíceis, precisamos entender que as manifestações do amor de Deus são infalíveis e multiformes. Que as manifestações do amor de Deus são infalíveis e multiformes. É o que destaca o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu já explico. A consciência do profeta Jeremias aqui é de que tudo quanto estava acontecendo com o povo do reino do sul, do reino de Judá, residentes em Jerusalém, capital do reino do sul, tinha Deus por causa. Deus havia enviado os babilônios até o reino do sul, até Judá, até Jerusalém, com a finalidade de fazer tudo que estes fizeram. Meus irmãos, Deus envia
essa nação, com a finalidade de punir o povo, o seu povo, que estava vivendo em pecado, em desobediência. O castigo, portanto, é amor de Deus na vida do seu povo. Porque o propósito foi resgatar seu povo, foi fazer com que seu povo voltasse a obedecer a sua palavra, a seguir os seus mandamentos. O amor de Deus aqui tem a ver com castigo, tem a ver com chicote. Deus então, meus irmãos, faz com que toda essa tragédia venha tomar conta do povo por amor a este povo. A forma plural da palavra misericórdia sugere que Deus castiga o seu povo com a finalidade de restabelecer espiritualmente o seu povo, ou seja, com a finalidade de fazer com que o seu povo venha a obedecer a sua palavra. O povo estava distante de Deus. O profeta Jeremias havia anunciado o cativeiro, antes do cativeiro, por conta da rebelião, por conta do pecado, por conta da desobediência a Deus. O profeta Jeremias disse: vocês estão na contramão da vontade de Deus, então Deus vai enviar uma nação, os babilônios, e eles vão invadir o reino do sul, eles vão invadir Jerusalém, vão destruir a cidade, e vão levar muitos dos seus habitantes para a Babilônia, como escravos. Vejam o que diz aí o capítulo 2, verso 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor, verso 2 do capítulo 2, todas as moradas de Jacó. Verso 3, no furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra. Verso 5 do capítulo 2, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Verso 7 do capítulo 2, rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Verso 8, intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Em outras palavras, Jeremias está cônscio de que tudo quanto estava acontecendo com este povo tinha a ver com a vontade permissiva de Deus. Deus estava evidenciando o seu amor para com este povo quando Deus envia os babilônios. Deus estava evidenciando o quanto Deus ama este povo, quanto Deus desperta Nabucodonosor na direção deste povo, porque o propósito de Deus era resgatar este povo. O propósito de Deus era dizer: chega de viver em pecado, chega de viver distante de mim, chega de viver de maneira desobediente, vocês precisam voltar a mim, a minha palavra. Muitas vezes, os tempos difíceis que surgem em nossa vida, muitas vezes, irmãos, nós não fazemos uso do que as Escrituras nos dizem. Que os tempos difíceis que surgem em nossa vida muitas vezes têm a ver com o cuidado de Deus sobre nós. Tem um propósito: nos fazer voltar, nos fazer reconhecer que precisamos mudar de vida, mudar de rumo, mudar de comportamento. Tempo difícil tem a ver com o amor de Deus também, tem a ver com o cuidado de Deus, tem a ver com a misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus, é cuidado de Deus, porque Deus podia destruir, porque Deus podia punir de uma vez por todas, porque Deus podia varrer com o povo da face da terra, mas Deus não. Deus manda outra nação para punir, com a finalidade de dizer: voltem, vocês estão na contramão, vocês estão errados, como o povo voltou 70 anos depois. O propósito não foi varrer com o povo da face da terra, o propósito não foi fazer com que o povo ficasse envergonhado, o propósito não foi humilhar o povo, o propósito foi fazer com que o povo viesse a voltar a obedecer a Deus. Muitas vezes, irmãos, passamos por momentos difíceis, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa falta de sensibilidade para com a palavra de Deus.
E os momentos difíceis surgem, as dificuldades surgem, as tormentas surgem, as tempestades surgem, e muitas vezes nós não compreendemos que tem a ver com isso, e passamos a dizer que Deus não nos ama, e passamos a virar as costas para Deus. E aqui eu venho te dizer em nome de Jesus, que você precisa, nos momentos difíceis que surgem em sua vida, entender que tem a ver muitas vezes com o propósito de Deus de fazer com que você volte para o caminho. O propósito de fazer com que você volte a ser um servo e uma serva fiel, obediente a Deus. O caminho muitas vezes se torna árduo, se torna difícil. A igreja muitas vezes foi submetida à perseguição para ser purificada. Quando a gente vai estudar a história da igreja no contexto do Império Romano, ante as perseguições, ante as mortes, a gente percebe que foi um momento que a igreja foi purificada, porque os falsos crentes, os nominais, se rendiam a César, se rendiam a Roma, ante as dificuldades, ante as perseguições, ante a chamada morte. Muitas vezes Deus permite que a tormenta chegue, muitas vezes Deus permite que os tempos difíceis venham chegar para purificar a sua igreja, para limpar a sua igreja, para santificar a sua igreja. Meus irmãos, nós precisamos entender que os tempos difíceis muitas vezes têm a ver com a vontade de Deus de restaurar a sua igreja, de restabelecer o compromisso da sua igreja com a sua pessoa. Ainda hoje eu ouvi o reverendo Augusto Nicodemos, em um vídeo que está aí nas redes sociais, dizendo que talvez, o que aconteceu nas últimas eleições, seja um recado à Igreja de Deus, para que ela entenda qual é o seu papel na terra, com quem ela tem compromisso. É amor, é cuidado. O amor de Deus se apresenta de formas distintas, variadas. Quando a tempestade vem, não significa que Deus não está evidenciando seu amor, que Deus não está destilando seu amor, derramando seu amor sobre a igreja, sobre nós, igreja de Deus. Pelo contrário, é ato de amor, porque Deus disciplina quem ama, Deus corrige quem ama, Deus conserta quem ama. Tudo o que acontece na sua vida tem a ver com a vontade de Deus. As coisas boas e as coisas ruins, os momentos bons e os momentos ruins. É certo que muitas vezes os momentos ruins têm um propósito: restabelecer-nos, restabelecer você, colocar você no caminho, é fazer com que você seja despertado e despertada. É dar uma balançada em você, é mexer com você, é fazer com que você seja despertado e despertada a entender qual é o seu propósito na terra, porque você está aqui. Você não está aqui, meus irmãos, para debater sobre coisas, você não está aqui para mandar em nada, você não está aqui para se tornar mandatário, você está aqui neste mundo com a única finalidade: viver, obviamente, trabalhando, cumprindo com suas obrigações, mas prioritariamente com a finalidade de fazer Deus conhecido. Este é o propósito da igreja. Em terceiro e último lugar, nós podemos ter esperança em tempos difíceis, entendendo-nos que as benignidades de Deus, vida, saúde, abrigo, vestuário, afeição humana, companheirismo e outras bênçãos incontáveis são renovadas diariamente. É o que destaca o verso 22, sua parte final, e verso 23. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Nós podemos substituir a palavra misericórdias por benignidades, favores divinos, bênçãos divinas.
O profeta Jeremias está dizendo o seguinte: eu tenho esperança nesse tempo de crise, porque a bondade de Deus, os benefícios de Deus para conosco, para com o seu povo, se renovam a cada manhã. Hoje a cidade está coberta por cinzas, hoje a cidade está cheia de escombros, hoje eu estou vendo pessoas sendo levadas para o cativeiro na Babilônia. Hoje eu estou vendo mães chorando, hoje eu estou vendo cinzas diante de mim, mas amanhã eu posso ver essa cidade sendo restabelecida, amanhã eu posso ver esse povo retornando do cativeiro, porque as bondades do Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, não são transitórias, são permanentes. Nós precisamos ter esperança nos momentos difíceis, porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. O que nós perdemos hoje, nós podemos conquistar amanhã, porque Deus pode colocar diante de nós. Nós precisamos ter esperança nos momentos difíceis, porque as misericórdias de Deus, as bondades de Deus, as benesses divinas não têm fim. Está difícil hoje, está difícil, amanhã pode ficar melhor. O Jeremias, que estava vendo a cidade tomada pelas cinzas, o Jeremias que estava vendo pais, mães em lágrimas, começa a enxergar a cidade sendo reconstruída, começa a enxergar a cidade sendo refeita, começa a enxergar todos os habitantes levados para a Babilônia como escravos, retornando à cidade santa, isto é, Jerusalém. Sabem por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Tem muita gente que se desespera quando as coisas apertam, quando a vida fica difícil. Quanta gente em depressão, cristã, pensando em suicídio. Quanta gente cristã que desistiu de viver por conta das dificuldades, por conta de um momento difícil, por conta de um vendaval, por conta de uma circunstância de crise. Jerusalém está diante de você, coberta por escombros, por cinzas. Enxergue a possibilidade de Deus fazer com que esta Jerusalém se torne um oásis, um jardim florido. Sua vida está arruinada, está difícil. Entenda que hoje pode estar assim, amanhã pode estar diferente. Não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista, esposa, do seu esposo, não desista, esposo da sua esposa, esposa do seu esposo. Pais, mães, não desistam dos seus filhos. Circunstâncias tão difíceis, o momento é tenebroso, o momento é de desunião, o momento é de ruínas, metaforicamente falando, o momento é de cinzas, o momento é de angústia, o momento é de lágrimas, o momento é de dor. Tenha esperança nesse tempo difícil, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Deus que te deu o casamento há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, pode restabelecer esse casamento que está em ruínas hoje. O Deus que te deu um filho ou uma filha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que está vivendo um momento difícil, distante de Deus, pode restabelecer a vida espiritual deste ou desta. O Deus que te deu um serviço, que fez com que sua despensa se tornasse abastada, um Deus que te cobriu de prosperidade há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, há uma semana, há um mês. E hoje a sua vida está totalmente fracassada nesse sentido, pode restabelecer tudo, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Se desejamos ter esperança em tempos difíceis, nós precisamos entender que as misericórdias, as bondades, as benesses, benignidades de Deus se renovam diariamente. As portas do céu estão abertas, estão abertas, estão abertas. Nunca desista
nunca desista. Jeremias não desistiu. Os versos de 20 em diante do capítulo 3 mostram isso. Esperança, esperança no Deus de misericórdia sem fim, são a causa de não sermos consumidos. É um Deus que nos mantém, é um Deus que nos sustenta todos os dias. Tem muita gente hoje desesperada porque acreditava que a igreja, depois do segundo turno das eleições, ia ter um momento de triunfo aqui em nosso país, apostando em homens e não nas misericórdias de Deus, e não na bondade de Deus. É Deus que sustenta a sua igreja todos os dias. A ideia aí de misericórdias que se renovam todas as manhãs é de um Deus que abençoa a sua igreja de modo permanente e constante, e não de modo transitório. Deus está com a igreja no vendaval, Deus está com a igreja na bonança, Deus está com a igreja no vale da sombra da morte, Deus está com a igreja no deserto, Deus está com a igreja no Egito, Deus está com a igreja na Babilônia, Deus está com a igreja no Brasil, porque é Deus que sustenta a sua igreja. Eu concluo esta mensagem dizendo a você que perdeu a esperança, que está angustiado ou angustiada, tenha esperança, tenha esperança. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, traga à sua mente o que te pode dar esperança: o Deus da aliança, o Deus da aliança, que tem um compromisso de sustentar você, de manter você. Traga à sua mente que os momentos difíceis não significam que Deus te abandonou, que Deus não te ama. Pelo contrário, significa que Deus quer dizer alguma coisa a você. Significa que Deus, nesses momentos, está evidenciando, por mais difícil que seja, que te ama. E também entenda que as benesses de Deus se renovam a cada manhã. Irmãos e irmãs, entendam em nome de Jesus, que é preciso termos esperança nos momentos difíceis, entendendo-nos que nós estamos nas mãos do Criador e sustentador, mantenedor do universo. O nosso Deus é maior do que qualquer exército. O nosso Deus é maior do que qualquer presidente. O nosso Deus é maior do que qualquer homem, do que qualquer nação. É o Criador de tudo quanto existe. E este, diz Jeremias, tem compaixão de nós. Põe-se de pé.